A história começa com Gabimaru, um ninja da vila Iwagakure que foi condenado a ser eliminado. Porém, no momento de ser cortado, ao invés dele se ferir, a espada é que não fica muito bem, se quebrando ao meio, o que surpreende a todos. Afinal, não era normal uma espada partir com o pescoço de uma pessoa. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. Gabimaru, que era conhecido como Gabimaru o Vazio, começa a se questionar por que não ia dessa pra melhor. Afinal, ele não tinha nenhum apego à vida e por ser um ninja com um trabalho que não é lá muito seguro, ele nunca pensou que viveria uma vida longa e estava preparado para o seu fim. Depois desse fato curioso, uma inspetora chamada Sagiri entrevista ele para tentar descobrir o que aconteceu. Ela sabia que por ser um ninja da vila Iwagakure, ele estudou desde pequeno técnicas de eliminação, além de ter realizado um treinamento onde muitos perdiam a vida, onde sobreviventes como ele desenvolvem corpos sobre-humanos, o que explicava a espada ter se quebrado ao bater no seu corpo. Ele concorda, dizendo que eles jamais conseguirão ferir um ninja como ele. Ela então pergunta se ele sabe usar o ninjutsu, demonstrando interesse em ver a técnica, mas apesar de saber usar, ele nega mostrar pra ela. No dia seguinte, os homens tentam novamente dar um fim na vida de Gabimaru, mas dessa vez utilizando outro método, queimar ele na fogueira. Por ser um método cruel e sofrido pra pessoa, eles tentam acabar com a vida dele com lanças antes de colocar fogo, mas assim como a espada, as lanças se quebram. Então eles resolvem colocar fogo, que rapidamente se espalha por toda a parte, mas Gabimaru continua intacto, fazendo os homens começarem a perder a paciência com ele. De noite, Sagiri continua seu trabalho de entrevistar Gabimaru. Ele deixa claro que não é sua intenção resistir à condenação, porque na verdade estava torcendo para eles conseguirem achar alguma forma de dar um fim nele. Ela então pede para ele relatar seu passado, mesmo com ele dizendo que não era lá muito interessante. Ele conta que seus pais foram eliminados pelo chefe da sua vila quando era criança, por um motivo que ele não sabia e não se importava. Sobre seus sonhos, ele fala que não tem nenhum, afinal ninjas não possuem propósitos, pois apenas seguem as ordens dadas a eles. Então Sagiri pergunta por que ele foi capturado e ele responde que tentou deixar a vila Iwagakure e por isso foi traído e capturado pelos seus colegas durante um trabalho, embora ele soubesse que algo assim aconteceria, pois o chefe da vila não aceita que ninguém saia de lá. No dia seguinte, eles tentam novamente dar um fim em Gabimaru com um novo método, usando a força de 2 touros para a tarefa, porém ele firma seu corpo, fazendo os 2 touros sentirem um impacto e assim ele sai ileso novamente. Nisso, o líder deles começa a se preocupar com a moral deles, afinal eles não conseguiam cumprir uma simples tarefa de dar um fim em um cara e pede para seus homens trazerem outros touros mais fortes, mas Sagiri interrompe eles porque percebeu que embora Gabimaru fale que quer ir de base, ele estava resistindo por algum motivo que não condizia com o que ele dizia. Então ela pergunta por que ele decidiu deixar sua vila e ele conta que era o melhor ninja do local, e por isso o chefe da vila quis mostrar que o reconhecia, dando a mão da sua filha. Porém ele diz que ela era a maior idiota, sendo despreocupada, inocente e mimada, e ele sequer conseguia entender como uma filha de um chefe era daquele jeito. Ela sempre pedia para ele tirar os sapatos antes de entrar dentro de casa, rezar todos os dias e agradecer pela comida, o que fez a vida dele virar de cabeça para baixo, pois essas atitudes não combinavam com a vida de um ninja. Então ele resolveu deixar ela para que o seu talento não fosse interferido por sua gentileza, e por isso ele pediu permissão ao chefe para deixar a vila. E embora ele tenha aceitado, pedindo apenas para ele fazer um último trabalho, Gabimaru admite que foi burrice da sua parte não ter percebido que era uma cilada do seu chefe. Porém, como ele sabia que todos da vila iriam seguir ele para onde ele fosse, ele nem tentou resistir à sua captura. De noite, Sagiri vai ver Gabimaru como todos os dias, mas no caminho um dos homens alerta ela sobre como ele era mais perigoso do que aparentava. Afinal, ele é chamado de Gabimaru o Vazio, por ser um ninja poderoso e vazio por dentro, incapaz de derramar lágrima ou sangue, se tornando um ninja que elimina sangue frio, que abateu 20 homens quando foi preso. Ele continua explicando que havia boatos sobre os ninjas da vila Iwagakure consumirem uma coisa chamada Elixir da Vida, um remédio vindo de Shinsenki, o que concede a imortalidade a eles. Mas apesar dele alertar o quanto Gabimaru é perigoso, Sagiri diz que não faz sentido alguém que é tão vazio quanto todos dizem resistir ser capturado como ele disse que Gabimaru resistiu. Enquanto isso, Gabimaru refletia sobre a mesma coisa, sem entender por que ele não queria ir de base, sendo que não tinha nada que o prendesse naquele mundo. Então ele toma uma decisão. No dia de amanhã, ele iria permitir ser abatido, aceitando finalmente o fim da sua vida. Mas quando o momento chega, como sempre, ele resiste ao novo método usado, sobrevivendo novamente, deixando todos os caras ainda mais irritados com a situação. Mais tarde, Gabimaru já estava até cansado de tanto ver todos falharem em dar um jeito nele. Porém, ele é levado até uma sala onde Sagiri esperava por sua chegada. Ele estranha a situação, mas nesse momento é revelado a ele que Sagiri não é uma simples inspetora como disse ser, e sim uma executora profissional enviada diretamente de Edo. Ela era conhecida como Sagiri Yamada Simon, a executora decapitadora.
Decapitadora, que pertence ao clã Yamada, um clã onde os Ronins, chamados de Yamada Saimon, são mestres em espadachins e especializados em testes de espadas e execuções há várias gerações. Isso deixa ele pela primeira vez preocupado e Sagiri então diz que o shogunato a encarregou para cuidar da sua execução, e depois de conhecer ele melhor, ela pode realizar seu desejo, pois ela é capaz de dar um fim em sua vida. Sentindo que ela diz a verdade e de fato é capaz de eliminá-lo, ele sente um frio na espinha, sentindo que seu fim estava próximo e teme por sua vida pela primeira vez na vida. Ela então avança com sua espada em sua direção, mas Gabimaru esquiva e percebe que levou um leve corte em seu pescoço, percebendo que se não tivesse esquivado, de fato teria ido de base naquele instante. Isso faz o medo dele aumentar. Ele se esquiva de todos os golpes dela diversas vezes, resistindo sem entregar para a morte. Sagiri explica que no seu trabalho ela já presenciou o momento final de muitas pessoas, e isso faz ela identificar o que elas sentiam quando estavam prestes a serem eliminadas. Ela fala que alguns mantinham a pose de corajosos até o último momento, outros imploram por suas vidas, enquanto outros mentem para si mesmos dizendo que aceitaram a morte. E apesar de Gabimaru ser de fato um homem muito vazio, era claro que ainda tinha algo que o mantinha desejando continuar vivo. Ela diz que ao ouvir a história da sua vida que ele contou a ela, percebeu que ele foi sincero sobre tudo, menos sobre sua esposa, mentindo não gostar dela quando na verdade a amava, escondendo o fato de que ela era sua razão de viver. Isso deixa ele em choque e ao se lembrar da sua esposa e como ela era gentil, ele fica enfurecido e ataca Sagiri com uma das espadas dos homens que estava na sala. Sagiri bloqueia seu golpe e continua insistindo para ele admitir seus sentimentos pela sua esposa e parar de mentir para si mesmo, mas isso só deixa ele mais irritado. Em um flashback vemos que ao contrário de todos, ela não acha Gabimaru um homem vazio, acreditando que ele é uma pessoa gentil, pois era o único que não ficou enojado com sua cicatriz em seu rosto. Ela conta que na vila Iwagakure os homens são soldados, enquanto as mulheres são quem dão a luz, e por isso não podiam ter uma vida normal e seu próprio pai, o chefe, queimou seu rosto para acabar com seus sonhos de ter uma vida normal. Mas ela diz que apesar da queimadura não é tão fácil assim calar o coração de alguém, então ela dá um beijo nele que deixa o jovem todo desconcertado e vermelho. Percebemos que além de fofo e gentil, ela cuidava de Gabimaru e o amava de verdade, além de ser a única a acreditar que ele também era uma pessoa gentil. Esse jeitinho dela foi mudando seu lado frio de ninja, fazendo ele não querer mais ser um malfeitor, para que os dois possam viver uma vida normal e tranquila, o que levou ele a pedir ao chefe da vila permissão para ele deixar de ser um ninja, pensando que ele, como o pai dela, iria entender que seria o melhor para sua filha, mas infelizmente ele estava errado e seu desejo de levar uma vida normal sem matanças foi por água abaixo. Então no presente ele continua atacando Sagiri até que ela finalmente mostra um documento assinado pelo próprio shogunato que diz que retiraria todas as acusações sobre ele, o livrando da pena de morte, além de oferecer a proteção do próprio shogun, o que significava que nem o magistrado e nem a vila poderia ferir ele, mas obviamente algo assim vinha com uma condição: ele terá que acompanhar Sagiri até o outro mundo, uma terra chamada Shinsenkyo, que transborda felicidade e alegria e que não existe dor ou sofrimento, e por isso já foi chamada de muitos nomes como outro mundo, céu e até mesmo paraíso, um lugar onde borboletas e flores dançam e que de acordo com a lenda, existia um elixir da vida que concede a imortalidade. Ela conta que Shogunata enviou uma equipe de buscas para essa terra lendária, para conseguir obter o elixir da vida, na qual acreditava que ficava localizado no sudoeste, além do reino de Ryukyu, mas embora a equipe de busca tenha localizado o lugar, todos que foram enviados retornaram sem vida e se transformaram em flores. Por isso a história que até então todos achavam que não passava de contos de fada passou a ser vista como algo real e fez com que o shogunato desejasse mais ainda encontrar o elixir da vida. Como provavelmente custará a vida dos homens enviados para tal missão, ele pediu para reunir pessoas descartáveis de todo o país, principalmente condenados, para ser a equipe de busca, e aquele que conseguiu o remédio imortal será recompensado com diversas riquezas, o que levava de volta a Gabimaru. Sagiri explica que foi até lá com o intuito de encontrar pessoas condenadas com potencial de embarcar para a missão em Shinsenkyo, alguém habilidoso e com muita vontade de viver. Então ela diz que a caminho de lá ouviu que sua esposa ainda estava na vila Iwagakure, embora tenha se isolado de tudo e de todos, não dizendo sequer uma única palavra desde o dia em que ele foi capturado, significando que lá no fundo ela acreditava em seu retorno. Então Sagiri volta a perguntar para Gabimaru se ele tinha algum apego na vida, pois para embarcar em uma ilha misteriosa e competir por seu perdão com outros criminosos habilidosos, ele precisará de um desejo que o motive, como voltar para sua esposa, sendo essa a única maneira de encontrá-la. Porém os homens negam deixar Gabimaru partir, afinal depois de tanto trabalho para dar um fim nele virou algo pessoal, sendo uma questão de honra para eles darem um fim em Gabimaru. Então mesmo com Sagiri lembrando que é uma ordem do shogunato, eles dizem que existem vários condenados como ele e que ela poderá escolher qualquer outro, mas se tentasse levar Gabimaru, eles irão eliminá-la junto com ele, o que não intimida ela nem um pouco, afinal ela é muito mais habilidosa e bem treinada do que todos ali. Porém Gabimaru, percebendo que tinha uma chance de ter a vida que sonhou, ao lado de sua amada e gentil esposa, derrama
lágrimas, provavelmente pela primeira vez na sua vida, mostrando que no final ele não era completamente vazio. Então ele resolve finalmente mostrar seu ninjutsu pra Sagiri, ficando completamente coberto de chamas. E assim, depois dele derrotar todos os homens, ele aceita a missão de ir pra Shisenkyo procurar o Elixir da Vida. Mas antes de embarcar na aventura, Sagiri diz que eles devem ir primeiro pra Edo. Isso não deixa Gabimaru muito feliz, mas ele aceita ir pra lá, determinada depois disso encontrar o Elixir da Vida, não se importando com os perigos e criminosos que terá que enfrentar. Afinal, ele estava fazendo isso para reencontrar sua esposa. Através de um flashback, conhecemos o passado de Sagiri, que conta que viu quando criança um condenado que pediu para ser decapitado enquanto contava uma história, e que seu pai, chamado Kishiji Yamada, cedeu seu pedido. Então Kishiji o decapitou, e mesmo depois do seu fim, o condenado continuou narrando sua história até terminar, pois estava tão distraído que nem percebeu que o final da sua vida tinha chegado, devido ao seu pai conseguir usar um golpe perfeito, fazendo ele ser indolor, dando uma morte tranquila para todos os condenados que passavam por ele. Isso fez Sagiri colocar como seu objetivo de vida replicar o golpe que seu pai desferiu para ela, mas mesmo depois de anos de muito esforço, apesar de ser boa em seu trabalho, ela não consegue de fato replicar o golpe do seu pai, fazendo ela sentir toda a dor dos condenados que passavam na sua mão. Outro membro do clã Yamado, chamado Aizen, diz a ela que isso só acontece devido à dúvida e medo que ela tinha na sua técnica, o que estava fazendo ela causar uma morte dolorosa aos condenados, o que deixa ela pior ainda. Mesmo assim, ela não desiste do seu objetivo de replicar o golpe perfeito e indolor nos condenados, mas por mais que ela se esforçasse para se manter confiante, a verdade sempre era refletida na sua lâmina, fazendo ela se sentir rodeada e atormentada pelas dores que causou, entrando cada vez mais em desespero para conseguir eliminar a dúvida e medo dentro de si, para dar fim àquele sofrimento e ser como seu pai. Depois de muito pensar em uma saída, ela chega a uma conclusão que o problema era ela não conseguir matar sem hesitar. No presente, todos os criminosos condenados escolhidos por suas atitudes para embarcar na ilha misteriosa chamada Shinshenkyo são levados vendados até o 11º Shogun chamado Tokugawa. Lá, Sagiri repara nos outros condenados, sendo todos assassinos em série que cometeram uma barbaridade pior que a outra. Percebemos que eles não estão nem um pouco felizes de estarem lá, mas assim que é anunciado que quem conseguir voltar com o Elixir da Vida, a fonte da imortalidade em Shisenkyo, receberá o perdão oficial por todos seus crimes cometidos, o clima muda completamente. Um dos condenados, chamado Matagoro Adachi, um cara que abatia mulheres e crianças por puro prazer, começa a rir, pensando que com o perdão oficial poderá voltar a eliminar quando desejar. Isso faz Sagiri pensar se talvez alguém como ele ela não hesitaria em matar. Enquanto isso, Gabimaru estava sereno, quase dormindo enquanto esperava aquela parte da jornada passar, quando uma outra condenada, uma kunoichi chamada Yuzuriha, reconhece Gabimaru, o vazio, que era bem famoso no trabalho deles. Ela diz que está desapontada, pois pela sua fama, ela tinha imaginado alguém bem mais alto e forte, além de se desapontar também pelo fato dele ter sido preso, mas Gabimaru não se ofende, permanecendo indiferente diante da situação. Então, depois de um tempo, finalmente é tirada as vendas dos condenados para eles poderem enxergar o perigo que vão enfrentar na ilha, mostrando que de todos os 60 que embarcaram na ilha através do Elixir da Vida, somente um retornou, embora não mais como humano, pois pouco tempo depois de retornar do local, começou a nascer flores de dentro dele, enquanto todos os outros permanecem desaparecidos. Eles explicam para os condenados que eles não fazem ideia do que eles vão enfrentar naquela ilha inexplorada, que embora seja chamada de paraíso, claramente não era um local seguro. Isso faz os condenados começarem a se rebelar, dizendo que não querem ir para um lugar como aquele, além de ninguém saber se de fato existe o Elixir da Vida ou se ele está mesmo nessa ilha. Então eles falam que quem quiser é livre para recusar a oferta quando desejar, já que é uma participação voluntária. Então um deles se manifesta dizendo que não quer ir para a ilha e levanta para ir embora, mas imediatamente ele é executado, lembrando a todos que esse era o destino de quem recusasse a oferta. Afinal, sem o prêmio que eles iriam ganhar por trazer o Elixir da Vida, eles voltariam a ser meros condenados. Porém, além de terem que conseguir se manterem vivos e encontrarem o Elixir da Vida para conseguirem esse prêmio, eles também terão que levar o monitor com eles, os membros do clã Yamada, deixando claro que quem descumprir as regras durante a jornada será executado por eles sem piedade. Além disso, caso o monitor do condenado morra, acidentalmente ou não, eles também serão executados, podendo somente embarcar de volta da ilha, acompanhados de seus monitores. O Shogun então dá mais uma notícia que dificulta ainda mais a situação dos condenados. Eles terão que reduzir o número de candidatos antes deles embarcarem para a ilha, devido à capacidade limite do barco e o número de membros do clã Yamada que estão à disposição. Imediatamente, um dos condenados, Shobei Asa, já começa a diminuir o número de candidatos sem demonstrar nenhuma piedade ou compaixão. Por ser uma forma de diminuir os participantes, os homens do Shogun aceitam essa forma, contanto que eles não desamarrem as mãos. Afinal, quem morresse ali era porque era inútil para a jornada de toda forma. Então, rapidamente começa uma matança por toda parte, com todos os matadores habilidosos lutando entre si para matar ao invés de ser morto, enquanto Gabimaru permanece quietinho no seu canto com sua expressão vazia. Depois de um tempo com a violência
tomando conta e com os candidatos diminuindo rapidamente, enquanto Shogun se diverte vendo a cena onde seus homens pensam que tudo isso seria inútil se todos eles acabassem morrendo. Então o Shogun pergunta qual dos participantes possuem selos vermelhos e um outro homem explica que alguns deles têm poderes excepcionais, como superpoderes, sendo esses os de selos vermelhos. Shobei Asa, o homem que iniciou a briga, sendo reconhecido como o rei dos ladrões por ter formado uma vila inteira de bandidos. E Yuzuriha, que estava envolvida na invasão do castelo Sagiwa, onde ela, sozinha, nocauteou todos os samurais do castelo. Um guerreiro conhecido como Lâmina Dragão chamado Gentetsu Sai. Um outro chamado Rokurota, que dizem que nada pode feri-lo sem espadas e lanças, e o mais notável entre eles, Gabimaru, o Vazio, que é considerado uma lenda viva. O Shogun estranha, afinal Gabimaru estava até agora sem mexer um músculo, o que deixa ele curioso com seu potencial. Enquanto isso, a violência entre os candidatos continua enquanto Sagiri observa a situação, e Eisen, que também era um dos monitores, diz que na ilha a situação vai ser ainda pior que naquele momento, alertando que não serão só os condenados que correrão riscos, pois eles também estarão em perigo. Ele questiona se ela vai ser capaz de matar quando for necessário e diz que ela não é feita para aquele trabalho, se perguntando por que uma mulher empunharia uma espada, mesmo ela sendo filha de um guerreiro. Isso não deixa Sagiri muito feliz, mas ela respira fundo e apenas responde que não teria aquela vida se pudesse, se lembrando de quando era pequena, quando já via coisas que uma criança não deveria ver, e ainda sofria com a violência das outras crianças que queriam castigar ela pela profissão da sua família, obrigando ela a aceitar de onde ela veio. Nesse momento, um dos condenados notam Sagiri e pensam que por ela ser mulher, será fácil matá-la para roubar sua espada. Eisen toma posição como se fosse proteger ela, mas Sagiri nega sua ajuda e rapidamente dá um fim ao grupo que atacou ela, se mostrando perfeitamente capaz de fazer seu serviço. Porém, logo em seguida, ela se sente novamente tomada pela dor daqueles que ela eliminou. Nesse momento, Gabimaru diz que nunca é fácil eliminar pessoas, e Sagiri estranha ele estar ali. Gabimaru então pergunta pro Shogun se não existe outra forma de eliminar os candidatos, deixando claro que apesar de todos ali serem assassinos, nem todos mata porque gosta, mas isso só faz eles verem seu pedido como uma afronta à decisão do Shogun, levando um de seus homens a dizer para todos os condenados que quem eliminasse Gabimaru seria garantido que iria na jornada para a ilha. Obviamente isso faz todos eles se interessarem pela oferta, afinal é mais fácil eliminar apenas um homem do que vários. Um deles tenta atirar uma pedra em Gabimaru pensando que seria a coisa mais fácil do mundo, mas Gabimaru desvia facilmente da pedra e tenta pedir para eles conversarem numa boa, sem violência. Porém, depois de tentarem por um tempo, Gabimaru percebe que nenhum dos matadores deseja conversar, deixando ele sem escolha se não atacar, já que apesar de não querer matar, ele estava disposto a fazer esse sacrifício para não ir de base. Então ele rapidamente dá um fim nos homens que tentam atacar ele, mostrando para todos ali porque ele é considerado uma lenda. Mas depois de matar, Sagiri percebe que assim como ela, Gabimaru também sentiu o fardo de ser um abatedor. Porém, enquanto ela se esforçava para vencer o medo de matar, Gabimaru já aceitava o fardo da dor daqueles que ele tomou a vida, fazendo ela pensar que essa podia ser a solução para o seu problema. E assim, com vários candidatos eliminados, os 10 restantes são os selecionados para embarcarem na misteriosa ilha, sendo todos eles assassinos habilidosos que alguns conhecemos por possuir o selo vermelho como Shobei Asa, o rei dos ladrões, Gentetsu Sai, o Lâmina Dragão, Rokurota, a ninja Yuzuriha e claro, Gabimaru, o Vazio, o ninja fugitivo. Além deles, ainda conhecemos Kejun, o caçador das 100 presas, Uruguai de Sanka, Horobo, a prece fatal, Akajino, a cortesã devoradora e Makia Moro, o jesuíta regenerado. E assim, cada um dos 10 participantes, acompanhados por seus monitores, membros do clã Yamada, sobem a bordo, embarcando na jornada até chegarem no destino, a ilha Shisenkyo, que apesar de ser chamada de um paraíso na Terra, é um local inexplorado onde possui perigos desconhecidos, que eles terão que lutar pela sobrevivência para acharem o Elixir da Vida, a fonte da imortalidade, para conseguirem sua tão desejada liberdade. E assim, após chegarem na ilha chamada Shisenkyo, Gabimaru percebe pela expressão de Sagiri que ela não tinha muita fé que aquele lugar de fato existia, ficando surpresa ao ver que o lugar chamado de paraíso de fato existe. Então Gabimaru afirma que sabe que o Elixir da Vida de fato existe. Ele diz isso porque sua vila dizia que o chefe deles tinha tomado um remédio que obteve em uma terra além do mar, que o fez imortal, e por isso, mesmo sofrendo ferimentos graves e mortais, ele permanecia de pé. Porém, apesar dele acreditar que o Elixir da Vida existe, ele diz não ter certeza de que ele estava mesmo naquela ilha. Assim que eles adentram a ilha, Sagiri fica encantada com o lugar, entendendo porque ele é chamado de paraíso. Porém, Gabimaru já age diferente, lembrando que nada daquilo era natural e que eles não sabem que tipo de perigo os espera. Então ele solta sua mão para facilitar na busca. Afinal, a situação já estava difícil o suficiente, mas Sagiri lembra que ele, como condenado, tem que seguir as regras e por isso deve ficar amarrado. Ele explica que estar em um lugar perigoso como aquele dificultaria buscar o Elixir da Vida, estando amarrado. Além de que tudo que foi dado a eles foi comida para 3 dias e uma gravura do Elixir da Vida. Porém, mesmo reconhecendo que a situação era complicada, Sagiri insiste que ele amarrasse as suas mãos, a
ameaçando eliminar ele caso ele não seguisse as regras, como foi pedido, deixando claro que não se importava se ele falhasse na missão e não conseguisse seu perdão, obrigando ele a concordar com as regras. Então ela começa a amarrar ele, mas um outro participante chamado Kei-1 aproveita a distração para atacar Gabimaru. Sagiri fica assustada pensando que ele morreu com o ataque, mas tudo que ele ganhou foi uma luxação no pescoço. Sagiri então explica que aquele homem que o atacou é um condenado chamado de Kei-1, o Tortuoso, um monge guerreiro apaixonado por armas. Então Gabimaru questiona o fato de que Kei-1 estava desamarrado. Ela fica frustrada e pergunta para Kisho, o samurai do seu clã que ficou responsável pelo condenado, porque ele permitiu que Kei-1 ficasse desamarrado. Ele diz que eles podem muito bem deixar para amarrar os condenados na volta da missão, e chama ela de quadrada, dizendo que por ela ser tão certinha que ela estava tão abaixo no ranking de classificação do clã. Kei-1 interrompe a conversa deles, mostrando desejar uma luta até a morte com Gabimaru, pois para ele o mais sensato era eliminar os competidores para depois ter todo o tempo do mundo para buscar o Elixir da vida. Como os dois clãs de Yamada não se opõem à luta, eles se preparam para se enfrentarem, mas Sagiri, que ainda se importava com as regras, ordena Gabimaru lutar de mãos amarradas. Então Kei-1 enfrenta Gabimaru com diversas armas enormes e perigosas, que se quebram ao bater em seu corpo, enquanto o ninja amarra suas mãos tranquilamente. Kei-1 pensa em ficar testando suas armas até alguma dar certo, mas assim que Gabimaru termina de amarrar as mãos, ele usa uma lança que bateu nele como uma alavanca para jogar Kei-1 pro alto, o que faz todas suas armas voarem por toda parte. Então rapidamente Gabimaru desvia das armas e usa uma delas para lançar em Kei-1, que o atinge no peito, fazendo ele cair imediatamente. Sagiri se assusta com a velocidade que Gabimaru terminou a luta, mas logo eles percebem que Kei-1 era mais forte do que eles pensavam, e que estava apenas começando. Porém, depois do que parece uma longa batalha, Kei-1 finalmente é morto, com Gabimaru sem nenhum arranhão, entediado como sempre, pensando apenas quanto tempo ele perdeu com aquela batalha. Ele demonstra estar com pressa e diz para Sagiri para eles continuarem, mostrando que suas mãos ainda estavam amarradas. Sem Kei-1 no jogo, Kisho apenas o decapita para ir embora, já que tudo que eles precisavam era provar que seu condenado foi eliminado, para ficar longe daquele lugar. Sagiri lembra ele que tem 60 homens desaparecidos naquela ilha e pede para ele voltar com cuidado, mas ele retruca ela, dizendo que ela é quem deve tomar cuidado, afinal teve sorte de poder ir embora tão cedo. Ele ainda diz que ela é muito inocente por pensar que está protegida por deixar Gabimaru amarrado, já que ele claramente é um assassino capaz de feri-la com as mãos amarradas. Ele lembra que eles estão lidando com gente extremamente perigosa, sendo que alguns deles nem esperaram chegar na ilha para começar a eliminar os concorrentes, enquanto outros já preferiram fazer uma falsa aliança, ficando ainda mais perigosos. Todos eles são condenados por crimes bárbaros e não sabem respeitar regras e leis e farão de tudo para sobreviverem, custe o que custar. Então ele tinha certeza que a situação estava prestes a piorar. Sagiri então questiona novamente ele ter deixado seu prisioneiro livre, e Kisho diz que apesar dos samurais ter que seguir as regras à risca, o que realmente importa é a missão, sendo que se para isso tem que ignorar algumas regras de pouca importância, eles têm que fazerem. Enquanto isso, vemos que alguns dos condenados já tinham até se livrado dos seus samurais, como Aizen, o rank número 1 do clã, que foi eliminado por Rokurota, enquanto outros condenados já tinham sido eliminados também, assim como Kei-1, ou por membros do clã Yamada ou por outros condenados. Então Kisho diz que acredita que em apenas um dia restará apenas um deles, e isso se algum sobrevivesse, o que não importava muito, já que o Shogun pretende levar outros condenados para a missão em breve. Ele então continua seu alerta para Sagiri, dizendo que os Asaemon também não estavam muito alinhados, pois aquela missão determinará qual deles será o novo chefe do clã Yamada, o que com certeza faria um ou outro cobiçar, e finaliza dizendo para ela ficar de olhos abertos, especialmente com um criminoso ao seu lado. Enquanto Kisho caminha em direção à saída da ilha, Sagiri reflete que ele de fato tinha razão, afinal tinha dias que ela estava com Gabimaru, e ainda não sabia do que ele era capaz. Nesse momento, Gabimaru a surpreende atacando ela. Ele diz que quer matar ela sem dor para que ela não atrapalhasse ele na missão, fazendo ela pensar que de fato ele não passava de um assassino. Descobrimos através de um flashback que os pais de Gabimaru morreram e embora ele não saiba o motivo por nunca ter se importado, eles foram de base por terem tentado deixar a vila para dar uma vida segura para ele, mas o chefe deles eliminou eles, pois para ele aquilo era um sinal de fraqueza. Então ele criou Gabimaru para ser um homem vazio e sem sentimentos, para ele não ser como seus pais, sem força para proteger a vila e aqueles que foram importantes para ele. E assim Gabimaru, ninja vazio por dentro, luta com Sagiri tentando eliminá-la, pois sabia que se os outros condenados da sua vila fossem para a ilha, tudo seria devastado e ele não conseguiria o elixir da vida, e Sagiri iria apenas atrapalhar ele. Ela decide então que deve executar Gabimaru imediatamente, mas por algum motivo ela hesita em dar um fim na sua vida e percebemos que ele também está visitando em eliminá-la. E assim os dois lutam, enquanto tentam ganhar forças para terminar com o duelo. Em outro flashback, vemos que a esposa de Gabimaru acreditava que não era normal as pessoas quererem matar umas às outras, e sabia que ele tinha emoções e que era outro homem que tinha deixado de ser vazio por dentro. Ela diz que para ela, os corajosos de
verdade são aqueles que aceitam suas próprias emoções. Ele reconhece que de fato começou a ter sentimentos depois que se casou com ela, começando a sentir ódio por quem ameaçava sua amada esposa e até hesitar em eliminar homens da família, mas para ele aquilo só o fez ser fraco. Então no presente ele novamente hesita em eliminar Sagiri, ficando furioso consigo mesmo por pensar que fraco desse jeito ele não conseguiria sobreviver. Sagiri também tenta afirmar na sua cabeça que Gabimaru é apenas um assassino que tá tentando eliminá-la, porém Gabimaru se mostra mais forte e quebra sua espada, nocauteando ela finalmente. Ele se prepara para acabar com sua vida, tomado pelos ensinamentos que o chefe da vila lhe deu, ficando apenas vazio por dentro. Ela então se prepara para o seu fim, mas Gabimaru acaba se lembrando que sua esposa acredita nele e não consegue machucar Sagiri. Ela percebe isso e se lembra que ele não gostava de matar, percebendo que ele é um homem com sentimentos como qualquer outro, que se obrigou a encarar seus próprios sentimentos. Então quando Gabimaru começa a chorar por se sentir fraco, achando que desse jeito nunca mais veria sua esposa novamente, Sagiri diz o mesmo que sua esposa costumava dizer: sentimentos não são fraqueza, pois os corajosos de verdade são aqueles que aceitam suas próprias emoções. Sagiri então fala que ela deveria executar ele pela sua tentativa de eliminá-la, mas ela ignoraria esse ato, pois ele vai se arrepender dos seus crimes, aceitar seus sentimentos e reaver sua vida, pois agora era um novo homem, fazendo ele se lembrar mais uma vez da sua esposa. Ela continua dizendo que quer acompanhá-lo nesse processo para que ele possa mostrar que alguém como ele pode retomar o controle da sua própria vida. Porém é agora que os perigos da ilha começam a aparecer, pois perto dali outros dois condenados exploram o lugar quando uma borboleta com cara de gente pica um deles. Ao se lembrar do sobrevivente que virou planta, ele rapidamente corta sua mão e a borboleta, e em questão de segundos sua mão cortada começa a virar galhos, onde crescem flores nela. Quando os dois percebem, estavam cercados por outras criaturas semelhantes, além de um monstro gigante e bem esquisito surgir de repente. De volta para Gabimaru e Sagiri, vemos que eles não estão lá muito melhores que os outros dois, ficando cercados pelas criaturas pequenas, além de uma criatura gigante surgir diante deles, na qual Gabimaru se prepara para enfrentar. Em um flashback, vemos quando o outro candidato, Gentetsai Tamiya, junto com seu Yamada Fuchi, rank 9 do clã, chegaram à ilha Shisenkyo. Gentetsai conta sua história de como ele é conhecido como Lâmina Dragão e de quando parou de encontrar homens mais fortes do que ele, justamente quando o homem chamado Tatsumi, um homem de muitas posses e uma mansão, o convidou para ser seu guerreiro. Ele então aceitou proteger o homem em troca de casa e alimento, pois o nome dele tinha kanji de dragão. Porém, algum tempo depois, trabalhando na casa, Tatsumi questionou a capacidade de Gentetsai matar um dragão de verdade, fazendo sua ira surgir. Com seu ato de violência contra o homem, Gentetsai foi condenado à morte, mas ele deixa claro que não se arrepende de nada, pois quando conseguir o Elixir da Vida naquela ilha, ele vai se livrar de todas as acusações e estará livre para usar suas habilidades novamente, para cortar toda a mansão do homem ao meio. Fuchi diz que não entende ele, mas Gentetsai retruca dizendo que não entende o clã Yamada, pois eles usam espadas para dissecar cadáveres. Fuchi explica que eles não trabalham apenas no ramo da decapitação, mas também testam espadas e produzem remédios, e por isso eles dissecam cadáveres, como pesquisa do corpo humano que contribui para o avanço da medicina, e por isso ele ameaça Gentetsai, pois não aceitará ofensas de alguém como ele. Mas o condenado apenas ignora sua ameaça, entrando finalmente na ilha com o plano de eliminar a sua concorrência, bem animado em usar sua espada novamente com os outros condenados que estão à sua altura. Fuchi pensa que seu plano faz sentido, já que aquela missão era como produzir veneno de insetos. Com o passar do tempo, a peçonha dos insetos sobreviventes fica mais potente, porém ele se pergunta se tudo vai acabar bem. Afinal, o shogunato pode ficar impaciente e mandar uma nova leva de insetos ainda mais fortes e venenosos. E assim eles adentram o suficiente na ilha para verem que, apesar de o lugar ser lindo como um paraíso, possuía coisas monstruosas e absurdas, chegando ao momento presente que, enquanto eles enfrentavam algumas criaturas da ilha, Gabimaru e Sagiri estavam diante de um peixão gigante. Gabimaru observa a criatura, pensando que sua aparência é tão absurda ao ponto de ser inacreditável que algo como aquilo seja real. O peixe então ataca ele e Gabimaru aproveita para golpear a criatura, e Sagiri fica preocupada com ele e faz um movimento para se aproximar, mas Gabimaru pede para que ela fique para trás em segurança e deixe o monstro com ele. Com o peixe ferido com seu golpe, Gabimaru percebe que a criatura tá viva e portanto pode ser morta, mas ao se lembrar de uma regra ninja, que é não enfrentar inimigos desconhecidos, ele pensa se não é melhor apenas fugir, ficando na dúvida se ia sozinho ou se levava Sagiri junto. O monstro aproveita a distração do garoto para atacar, ferindo Gabimaru e o jogando para longe. Percebendo que de fato estava em situação de perigo, ele decide fugir, mas percebe que estava cercado de criaturas semelhantes ao peixe que sorriem diante da situação, deixando Sagiri em pânico, mas logo ela se recompõe e mantém sua postura. Cercados, Gabimaru resolve apelar, ignorando todas as distrações e focando apenas em liberar seu potencial assassino para dar um fim a todos aqueles monstros. Então ele começa a se livrar de uma criatura por vez de forma bem rápida, com foco em matar todos para conseguir sair vivo e adquirir seu perdão. Enquanto Gabimaru exterminava os monstros, Sagiri refletia como
como tudo mudou de uma hora para outra, com aquele lindo lugar chamado de paraíso virando como um inferno de repente. Nesse momento, um dos monstros surge atrás dela e a ataca. Ela tenta lutar, mas os insetos do lugar estavam mantendo ela presa para a criatura. Gabimaru percebe que Sagiri estava em perigo e se esforça para manter seu foco apenas nos inimigos e esquecer todo o resto. Mas ao se lembrar das palavras de sua esposa e de Sagiri sobre o verdadeiro significado da coragem ser aceitar suas emoções, ele salva a garota. O monstro estava prestes a atacar novamente quando um dos membros Yamada aparece matando o último monstro que estava de pé. Ele estava junto com Yuzuriha, a ninja condenada, que fica impressionada com o fato de ver que Gabimaru sozinho tinha derrotado todos aqueles monstros, fazendo jus à sua fama. Ele começa a perguntar o que eles estavam fazendo ali quando se lembra da sua esposa, que dizia para ele agradecer sempre que alguém o ajudasse. Então, após agradecer pela ajuda, ele continua de onde parou, perguntando o que Yuzuriha estava fazendo ali e por que tinha ajudado ele, já que os dois eram rivais. A garota se aproxima dele e começa a tentar seduzir Gabimaru, fingindo ser uma garota indefesa e assustada que necessita de proteção para convencer ele de uma parceria. Mas obviamente um ninja como Gabimaru não cai nesse truque. Ele esmaga a mão de Yuzuriha e deixa claro que conhece os truques de sedução das kunoichis. Ela então deixa sua artimanha de lado e diz que por mais que imaginou que Gabimaru não fosse cair na sua sedução, não custava tentar, mas que a sua oferta de parceria de fato estava de pé, pois eles estariam mais seguros trabalhando juntos. Então Sagiri questiona o fato de que Yuzuriha estava com dois membros Yamada e Genji. Um dos membros explica que estava encarregado de acompanhar o condenado Makia, que foi enganado pelo truque sujo de Yuzuriha e morto por ela, levando Genji a pensar que apenas um Yamada era pouco para manter a ninja nas rédeas e decidir seguir ela por segurança. Senta, o verdadeiro Yamada encarregado de Yuzuriha, se apresenta, mas é interrompido por ela, que estava doida por uma parceria e conta que já viu coisas suficientes naquela ilha para perceber como aquele local era extremamente perigoso e que era burrice continuar a jornada sem o plano. Sagiri diz para Gabimaru que por ela tudo bem eles se juntarem com Yuzuriha, o que deixa a ninja toda animada, mas Gabimaru volta a esmagar sua mão, lembrando que ele ainda não tinha concordado em trabalhar com ela, pois não dava para confiar em uma kunoichi. Então ela resolve ser sincera com Gabimaru e diz que os dois sabiam que a qualquer momento podiam trair um ao outro, até porque mesmo que eles achem o elixir da vida, somente um poderia ter seu perdão, porém sua oferta era apenas para eles usarem um ao outro o máximo possível. Ela começa novamente a tentar bancar a inocente, mas ele já corta seu jogo, questionando o que ele ganharia com aquela parceria. Ela então explica que ele contribuirá com sua força, enquanto ela contribuirá com as informações que adquiriu sobre a ilha, como por exemplo o fato de que as borboletas com rostos humanos que rodeiam os monstros são o verdadeiro perigo do lugar. Ela explica que as borboletas possuem escamas que aparentam ter veneno alucinógeno e que usou Makia para testar os efeitos da ilha, descobrindo vários fatores sobre os insetos, como o fato de que as lacraias não são perigosas e só comem carniça e que os outros insetos da ilha não atacam se mantiver certa distância. Senta também explica que muitos itens encontrados com os monstros possuem relação com tradições religiosas, em especial com o budismo e taoísmo, embora sejam duas regiões bem distintas, e Sagiri nota que os monstros possuem anatomia e musculatura de criaturas vivas. Yuzuriha volta a oferecer o acordo entre eles, após provar que havia muitas coisas desconhecidas na ilha, mas Gabimaru pergunta por que ela está disposta a compartilhar seu conhecimento, questionando se ela está tão desesperada para viver assim. Ela então começa a explicar que tem uma irmã mais nova com uma doença incurável, cujo tratamento é caro e por isso ela se tornou uma ninja Kai, como forma de conseguir a grana. Porém Gabimaru percebe que aquela conversa não passava de uma mentira. Então Yuzuriha admite ter mentido e pergunta se ela precisava mesmo ter uma razão para desejar sair viva daquela ilha, e confessa que ela apenas deseja não morrer jovem, sem nenhum motivo maior. Antes de aceitar qualquer acordo com a ninja, Gabimaru pergunta o que de fato aconteceu com o Makia e vemos que ela o eliminou depois de utilizar ele na sua pesquisa, com ele já se transformando em uma planta. Depois de todo esse questionamento com Yuzuriha, Gabimaru finalmente aceita uma parceria em troca de todas as informações que ela adquiriu, mas deixa claro que não quer agarração, pois é um homem comprometido. Porém eles mal fecharam um acordo e ela já começa a enrolar para dar algum tipo de informação valiosa. Enquanto isso, Sagiri começa a se sentir tonta enquanto se questiona se de fato era ideal para aquela missão, pois ela não sentia que tinha sido útil até o momento, já que nem sequer tinha conseguido enfrentar os monstros, até que ela perde completamente as forças e acaba desmaiando. Nesse momento, somos apresentados a um outro membro do clã Yamada, chamado Toma, que entrou pro clã e com apenas um mês conseguiu virar agente para conseguir libertar seu irmão, o condenado Shobei Asa, conhecido como o Rei dos Ladrões, no qual no presente os dois estavam diante de 3 monstros gigantes. Shobei logo começa a atacar as criaturas, deixando seu irmão Toma feliz, pois Shobei possui uma capacidade de entender situações com rapidez desde pequeno. Ele se lembra de quando o Lorde que o pai dele servia cometeu uma atrocidade no castelo de Edo, desmanchando todo o clã deles, de quando a mãe deles morreu quando eles estavam vivendo na miséria e até de quando o pai deles foi executado por vingar seu Lorde, deixando os dois órfãos, e que todos esses momentos Shobei conseguia assumir o
controle. Até mesmo quando eles ficaram sozinhos e foram atacados por bandidos, ele conseguiu entender a situação no ato e agir da maneira correta, assim como conseguiu entender que ao ser condenado à morte, precisaria que seu irmão fugisse para que salvasse ele do seu destino. Graças a essa habilidade do irmão, eles cresceram como sobreviventes capazes de se adaptarem a qualquer situação. No presente, Choubei percebe que sua arma não era mais adequada para a situação e diz para Toma que eles devem fugir entre os monstros. Então eles começam a correr para longe das criaturas, quando uma delas consegue agarrar Toma pelos cabelos. Então Choubei foge, deixando seu irmão, que percebe que tinha que se livrar do monstro, quando Choubei volta, atacando a criatura com uma arma mais adequada. Um machado gigantesco que derruba o monstro no chão. Ele agradece Toma por ter criado uma distração para atacar, quando sofre um golpe de um outro monstro que diz que assassinato é pecado. Quando os dois irmãos percebem, eles estavam cercados pelas criaturas bizarras que sabiam falar, levando Toma a pensar que talvez aqueles monstros possam ser de fato divindades, que punem pecadores e que aquela ilha possa ser o verdadeiro inferno. Mas Choubei não queria saber se aquelas criaturas bizarras eram monstros ou divindades, pois tudo que ele queria era dar um fim em todas elas. E assim ele golpeia um por um até que só ele estivesse de pé, com seu irmão o enxergando com admiração. Em um flashback, vemos que após os dois irmãos serem atacados pelos bandidos, eles se juntaram a eles graças a Choubei. Porém, isso levou Toma a ter uma crise de consciência por não saber o que era o certo e o que era o errado. Mas Choubei disse para Toma apenas acreditar nele, pois ele, como seu irmão mais velho, deverá ser seu guia. De volta ao presente, Choubei pensa que se os monstros existem, o Elixir da vida também deve existir, e ele diz que está determinado a eliminar todos os criminosos e monstros que trombarem em seu caminho, pois nada impedirá eles de encontrarem o Elixir, mas não para conseguirem o perdão, e sim para que eles mesmos bebessem o Elixir para se tornarem imortais e viverem do jeito que bem quiserem. Mas Toma reflete que isso não será uma tarefa fácil, porque com tantos perigos naquela ilha, todos que eles encontrarem pelo caminho serão sobreviventes, pois os fracos serão podados. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!